vamos meditar no Salmos 27:1, onde lemos: O Senhor é a minha luz e salvação, de quem terei medo? O Senhor é quem defende a minha vida, a quem temerei? Vivemos em um mundo onde não é incomum nos depararmos com catástrofes, ora produzidas pela insanidade do ser humano, ora causadas pela inquietude da mãe natureza, mas ambas se assemelham na capacidade de deixar sequelas e exterminar vidas nos 4 cantos do planeta. E agora estamos passando por mais uma catástrofe, inusitada pelas suas consequências sociais, econômicas e, obviamente, pelo sério acometimento da saúde da humanidade. Pandemia que adoece o ser humano, pandemia de tristeza, pandemia de perdas irreparáveis, pandemia de angústias, pandemia de ansiedade, pandemia de medo. O medo acompanha o ser humano desde os tempos mais remotos da história. Aliás, após a desobediência de Adão e Eva, o resultado imediato foi a vergonha e o medo, conforme lemos em Gênesis 3, 8, 10. O terapeuta cristão canadense Gary R. Collins fez uma distinção entre a ansiedade normal, que é uma reação natural diante dos perigos e ameaças, que é controlada ou diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam, e a ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo é inexistente. O dicionário define medo como estado emocional provocado pelo instinto que se tem diante do perigo. Medo do perigo que se vê, mas também medo do perigo que não se vê. Medo de sair de casa, pois existe uma considerável chance de não retornar. Medo de parar na esquina. Medo da noite escura e fria. Medo do que pode acontecer na luz do dia. Medo de dormir para não sonhar os maus sonhos. Medo de acordar para a vida real. Medo do irreal. Medo de assistir e deixar que assistam ao filme de nossa própria vida. Medo de que o telefone toque. Medo de abrir a porta. Medo de abrir a porta do coração. Medo de assumir. Medo de dizer sim. Medo de ouvir não. Medo de permanecer sozinho. Medo de se perder no caminho. Medo de se ver no espelho, pois ele pode delatar o que de você já fingiu esquecer. Medo de olhar nos olhos para não se ver impelido a extrair a própria máscara. Medo do tempo que insiste em apagar os sonhos. Medo do que não se vê, mas que corrói por dentro, sufocando o peito, fazendo parar o coração. Medo do que pode acontecer aos nossos filhos. Medo da própria sombra, que parece muito maior do que a gente. Medo do que passou e medo do porvir. Medo de desnudar a alma e se expor por inteiro e não pela metade. Medo de amar e sofrer, medo de sofrer por jamais ter experimentado um amor. Medo da chuva, medo das ruínas do inconsciente, que aniquilam qualquer perspectiva de felicidade. Medo de não ter escutado, medo de não ter reservado uma mesa para a grande festa da vida. Medo, medo e medo. Mas em uma perspectiva bíblica, não devemos confundir medo com temor, particularmente quando usamos temor relacionado a Deus. Temor, nesse contexto, tem o sentido de reverenciar, honrar, admirar, obedecer, amar. Como diz o autor de Hebreus, no capítulo 12, 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com referência e santo temor. A Bíblia nos mostra vários exemplos de homens de Deus que tiveram medo e superaram esse medo por obra do nosso Deus maravilhoso. Elias. Após Elias ser ameaçado por Jezabel, a esposa do rei Acabe, porque Elias havia matado todos os profetas do Deus Baal, em 1 Reis 19:3, nós lemos que Elias ficou com medo e, para salvar sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Ali, ele deixou seu ajudante e fugiu para o deserto. Josafá também teve medo. Quem era Josafá? Era o rei de Judá, um rei bem-sucedido e temente ao Senhor e que não servia nem acreditava em Baal. Rei vitorioso das grandes batalhas, e contava com um exército de mais de 1.100 homens prontos para o combate.
Mas Josafá soube que os moabitas e os amonitas, junto com os meunitas, invadiram o país de Judá com um volumoso exército. Josafá teve medo, como diz a Bíblia em 2 Crônicas 20, versículo 3. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois de consultar o Senhor, ordenou que todo o povo de Judá jejuasse. E assim, ele venceu mais uma batalha, e dessa vez sem precisar lutar, como disse 2 Crônicas 20, versículo 17. Outro personagem que teve medo foi Gideão. Medroso, vivia escondido fugindo dos midianitas. Esses midianitas passaram 7 anos infernizando a vida do povo de Israel, destruindo tudo o que plantavam. Essa situação foi colocada pelo Senhor em represália, porque Israel o havia traído. Mas um dia, aparece um anjo do Senhor a Gideão e ouve dele próprio a sua insatisfação. Então Deus ordena que ele, Gideão, livre o povo de Israel dos midianitas. Mas Gideão, sem fé, tinha medo. E Deus lhe disse em Juízes 6:23, não temas, tudo está bem, você não morrerá. E Gideão, com apenas 300 homens, venceu os midianitas, como está relatado em Juízes 7, versículo 7. Outro personagem que teve medo foi o rei Davi. Davi também teve medo no curso de sua história. Teve medo em 1 Samuel 23, 15 e 29, quando fugia e era perseguido por Saul. Teve medo em 2 Samuel 6, 9, quando viu Deus matar Uzá porque ele havia tocado na arca da aliança. E Davi, com medo de Deus, disse, e agora, como poderei levar comigo a arca da aliança? Davi teve medo, inclusive que o espírito se retirasse dele, após seu adultério com Batseba, como lê-se no Salmo 51, 11. Ele disse, não me expulses de tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Maria, mãe de Jesus, também teve medo, quando o anjo a abordou e disse em Lucas 1, 28, 30 e 31, que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Aleluia. Jesus, Deus que foi 100% homem, também teve medo. Em Lucas 22, 43, 44, lemos, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava mais intensamente. Ou em outra versão, e estando em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Como vemos, queridos irmãos, Jesus teve medo, mas o medo não o venceu. Meu irmão, não sei como está a sua vida nesse momento, em meio a tantas dificuldades enfrentadas nesses dias difíceis e de incertezas com essa pandemia. Mas eu te digo, apesar de todo esse medo que lhe aflige, tenha calma, escute a voz de Deus que nos diz em Mateus 14, 27. Coragem, sou eu, não tenha medo. Ou ainda lembre-se do que diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Claro que todos temos medo. Claro que todos temos receio em relação a vários aspectos de nossas vidas. Receio sobre nossa saúde, sobre nossos filhos, sobre nosso emprego, sobre novas situações às quais nos deparamos em nosso dia a dia, receio sobre o futuro. É normal que tenhamos medo, mas esse medo não deve pautar nossas vidas. Não devemos viver em função de nossos temores. Nosso medo não deve ser maior do que nós. E com absoluta certeza, esse medo não é maior do que nosso Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 41, 10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Aleluia. E o que nós, cristãos, podemos fazer diante de uma situação de medo? Primeiro, buscar conforto, força e esperança na palavra de Deus. Através de sua palavra, Davi nos diz no Salmo 27, 14. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Em 1 Reis, capítulo 2, versículos 2, 4, Davi diz a Salomão o que poderia ser dito a qualquer um de nós em certos momentos de nossas vidas, quando o medo nos bate à porta. Abre aspas. Está chegando o dia de minha morte.
Portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Se você obedecer ao seu Deus, ele cumprirá a promessa que me fez. E ainda como diz o antigo louvor, a palavra de Deus é nossa arma de guerra. Diante de uma situação de medo, nós cristãos podemos também buscar intimidade com Deus através da oração. Podemos ler em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas suas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em oração, irmãos, busquemos intimidade com Deus. Em oração, busquemos descansar em Deus. Em oração, digamos ao Senhor tudo o que nos aflige e encontremos a força para enfrentar as situações que nos amedrontam. Em Jeremias 29, 12, 13, Deus fala: então me invocareis, passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. Buscareis-me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração, queridos, é um dos canais que nos põe em sintonia com Deus e assim acalma nossa alma e atenua nossos medos. Diante de nossa situação de medo, nós cristãos podemos ainda nos revestir do Espírito Santo. Precisamos sim enfrentar nossos medos. Entretanto, esse enfrentamento jamais deverá ser baseado ou confiado em nossas próprias forças, convicções ou racionalidades. Devemos enfrentar os gigantes que se levantam diante de nós, devemos enfrentar as muralhas de Jericó que nos cercam e limitam nossas possibilidades humanas, devemos enfrentar nossos desafios diários, sempre inspirados e alicerçados no Espírito de Deus. Ele que nos capacita e nos faz atravessar qualquer tribulação com coragem, em paz e inspirados por Deus. O homem sem o Espírito de Deus é fraco, se acovarda e tem medo. E como diz Jesus em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus tem dito diuturnamente àqueles que buscam sua intimidade: coragem, sou eu, não tenham medo. Ou ainda como disse o anjo Miguel a Daniel: Deus o ama, portanto não fique com medo. Que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, tenha coragem. Meus irmãos, não cedam aos seus medos e tormentos. Confie em Deus, Ele está contigo. Ele te acompanhará em meio à escuridão. Ele nunca te abandonou. Ele é teu pastor e nada te faltará. Alimento, emprego, soluções para os problemas, por mais insolúveis que eles pareçam. Não te faltará conforto familiar, saúde, amizades. A você basta um coração quebrantado, despido de todo orgulho e vaidade. Um coração contrito e ciente de que somente de Deus vem o seu socorro. Conta-se que uma criança, um menino de 5 anos, estava no portão de embarque do aeroporto, sob os cuidados do pessoal da companhia aérea, e já ali chamava a atenção de todos pela tranquilidade e quietude que demonstrava. Autorizado o embarque, a criança se dirigiu acompanhada para a aeronave e lá sentou-se em sua poltrona. Pegou uns brinquedos, caderno, lápis e dividia seu tempo entre brincar e desenhar em seu caderno. Quando o avião já estava em pleno voo, em um certo momento da viagem, começa um período de acentuada turbulência que assustou vários passageiros, causando até certo rebuliço dentro da aeronave. Mas a criança permanecia tranquila e continuava brincando com seus brinquedos. Quando aquela situação acalmou, uma senhora que voava próximo à criança e tinha visto o comportamento dela no momento da intensa turbulência, lhe abordou com curiosidade e perguntou se ele não tinha sentido medo ou nervosismo durante aquela turbulência. Ele, com um olhar sereno, olhou para ela e disse: senti não e estou tranquilo. E a senhora, curiosa, disse: mas como? Você é tão pequeno? E ele falou com a maior naturalidade do mundo: tive medo não, porque o piloto do avião é meu pai. E você? E eu? Temos entregado nossas vidas nas mãos de nosso Pai? Quem pilota esse avião que é a sua vida? É o Pai Eterno? É isso que Deus espera de mim e de você, que a gente confie
e entregue nossas vidas nas mãos dele. Pare de confiar em você mesmo. Pare de depositar todas as suas expectativas em suas próprias forças. Confie o manche de sua vida a seu Pai, o piloto sagrado, que poderá nos conduzir em segurança e com a garantia de que resistiremos a qualquer turbulência, a qualquer tempestade, a qualquer mar revolto. Jesus me encontra e me diz: coragem, sou eu, não tenha medo. E diz o Senhor ao meu coração: não temas, filho meu, tudo ficará bem. Eu estou no comando, eu sou o piloto da sua vida. Aleluia. Já me encaminhando para o final, cito o livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 4, quando Deus mandou que ele, Ageu, fosse falar com o governador de Judá, chamado Zorobabel, e com o sumo sacerdote Josué, e com todo o povo, sobre o templo que estava destruído. E lhes dissesse: no entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, Jefferson. Coragem, Zé Luiz. Coragem, Alexandre. Coragem, Reginaldo. Coragem, toda a gente desse país, toda a gente desse estado, toda a gente da Igreja do Senhor. Coragem. Trabalhem todos, lutem, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Que Deus continue nos abençoando e nos despindo de todos os medos que nos afligem. E que o Espírito Santo nos cubra de coragem e sabedoria para enfrentar os obstáculos de nossa vida humana e espiritual. Entregue seus medos a Deus. E não esqueça o que diz Davi no Salmo 19, versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Aleluia! Lindo demais esses versículos. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus e a negra nuvem passará. Ó, não duvides, mas confie em Deus. É o que diz esse maravilhoso e antigo hino da Igreja de Cristo. Deus continue a sua obra em nossas vidas. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.